Boa noite. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente tem dois grandes intelectuais de peso, né? Eles são intelectuais muito generosos, porque todo o conhecimento produzido na academia não fica restrito à academia, eles fazem questão de publicizar isso, de chamar o debate, de participar. O nosso primeiro convidado, o professor Eduardo Costa Pinto, tem um canal, inclusive, onde ele, a partir da pandemia, criou o Diário da Crise, e aí faz esse debate sobre a economia, sobre a realidade brasileira, de uma maneira muito consistente. Eduardo, entra aqui para a gente já começar a aproveitar essa galera que está aqui. Entrou o André, cadê o Eduardo? André, boa noite, meu querido. Boa noite, Maria. Boa noite, André. Boa noite, Eduardo. Um prazer imenso ter você aqui. O Eduardo, gente, é nosso parceirão da Fórum e também parceiro dos petroleiros, porque essa generosidade da intelectualidade brasileira, ele pensa o Brasil, pensa a soberania nacional, e ele é pesquisador do INEP, né, o Instituto da FUP, que é uma coisa também muito legal a gente entender que federações como a FUP, sindicatos dos petroleiros, também produz conhecimento, né? E conhecimentos importantes para a gente fazer o debate público, que tão rebaixado, né, que a gente tem. Eu quero saber se o Anderson está aí. Se não tiver, quando o Anderson chegar e o Teseu chegar, coloque eles na rede, nós já vamos começar. Boa noite para todo mundo que está aqui, Paulo César, Kenny, Epifânio Dias, Janete e toda a audiência da Fórum. Vocês sabem que é importante, em primeiro lugar, a gente se inscrever no canal, para a gente fortalecer o canal, mostrar para o YouTube que é um canal de relevância. A gente está fazendo esse debate público, esse debate de interesse da classe trabalhadora, então é importante que a gente fortaleça o canal da Fórum. Você pode também fortalecer o canal da Fórum a partir de um apoio financeiro. Como é que você faz isso? Tornando-se membro. Custa R$7 por mês, galera. R$7 por mês é pouquinho para cada um de nós, mas no todo, ajuda a Fórum a fazer o seu jornalismo de qualidade que a gente vem fazendo há tanto tempo aqui. Então, se puderem, tornem-se membro, né? Porque é importante, fortalece a imprensa livre, democrática, independente e que pauta, né? De fato, aquilo que interessa a nós brasileiros, aquilo que interessa aos trabalhadores. Eduardo, eu queria começar a nossa conversa com mais um absurdo do Bolsonaro, que quer decretar estado de calamidade pública. Ele é essa coisa do Bolsonaro de terceirizar, né, a responsabilidade. Então, agora, com a ameaça de desabastecimento, especialmente por causa do diesel, lembrando, gente, que praticamente tudo que a gente faz no Brasil, né, em termos de transporte de mercadorias, é por estrada, né? A gente precarizou o sistema ferroviário, então a gente tem uma dependência muito grande de diesel, de combustível. E aí o Bolsonaro primeiro usa a pandemia, depois usa a guerra, enfim, ele sempre vai terceirizando e não diz a real, né? A real é que a gente é um país quase que autossuficiente em petróleo, mas a gente vem com uma privatização absurda, né? Fazendo com que o refino fique mais caro. A gente está exportando óleo cru e importando combustível. E mais, gente, nós produzimos em real e compramos em dólar, né? Por quê? Porque se estabeleceu a paridade do preço internacional em dólar. Eu queria, Eduardo, e agora a ameaça do Bolsonaro é que vai decretar o estado de calamidade pública. Ele quer, na verdade, né, tumultuar o processo eleitoral, etc. Não sei se isso passa no Congresso, mas eu queria conversar com você como é que a gente consegue fazer essa disputa comunicacional. A gente já entrevistou aqui o governador Flávio Dino,
Antes, o argumento do Bolsonaro era imposto. Ele nunca fala, né, que é uma escolha privilegiar acionista e não o povo brasileiro em relação ao preço do combustível. Ele culpava o imposto. Flávio Dino disse que tirou todo o imposto do gás de cozinha e o gás de cozinha não diminuiu um centavo. Então, assim, como é que a gente faz essa disputa? Como é que a gente mostra para o trabalhador que o Bolsonaro é um mentiroso, é um sem vergonha, né? Que fica só enrolando o povo brasileiro e a responsabilidade de tudo tá caro é do Bolsonaro. Vamos lá, Maria. Você trouxe vários pontos. Eu acho que tem um primeiro ponto que que eu vou começar de trás para frente. Eu acho que, na verdade, a população já percebeu. Acho que tem uma questão. Que você falou da questão comunicacional, não é minha praia, a questão comunicacional, mas, ao mesmo tempo, é mais do que a questão comunicacional. As pessoas já sentiram no bolso. Quando a população na faixa de renda mais pobre, ou seja, vamos dizer, em termos de metade da população mais pobre em termos de faixa de renda, é comprometido do seu salário com gás de cozinha e energia 40%. Então, Maria, nesse sentido, a população mais pobre já percebeu isso e não vota no Bolsonaro. Então, assim, o que eu acho que tem uma questão outra, que é uma parte das camadas sociais médias, essa independente de qualquer coisa, uma parte dela vai no Bolsonaro. Essa eleição nunca foi uma eleição tão de luta de classes. Eu vou deixar isso mais claro. Isso dá para olhar o perfil nos mapas eleitorais. Tá? Último Datafolha, se você olha o perfil renda, os mais pobres votam prioritariamente no Lula. As camadas sociais médias votam jamais no Bolsonaro. E acima de 10 salários mínimos, a renda familiar, Bolsonaro ganha. Mas é mais ainda, essa eleição tem um corte racial. Né? Os negros votam mais no Lula, tem um corte de gênero. As mulheres votam mais no Lula e tem um corte regional. Ainda tem um corte religioso. Ou seja, e aí eu acho que na questão comunicacional é mais do que só comunicacional, é o bolso. É evidente que uma parte da população, aqui é um ponto que eu queria destacar, desses pontos que você trouxe, depois a gente volta para a questão do petróleo. A minha percepção é que tem uma parte desses 20, vamos dizer assim, uns 15, 20% raiz bolsonarista, ele tem cor, ele tem questão regional e ele tem uma questão de renda. Talvez, essa minha visão, isso já estava aí, já estava na sociedade, mas por que isso não ficava explícito? Porque com a transformação e a melhora de renda, né, sobretudo nos últimos anos, depois de 2003, isso gerou uma ascensão social, isso gerou novos espaços, isso gerou também convivência em novos espaços públicos na universidade. Então, na verdade, você agora explicita o que já é da nossa formação histórica. É só você pensar a ideia que foi construída historicamente do mito da democracia racial no Brasil. Então, Maria, eu acho que, na verdade, não é que o Bolsonaro serviu de exemplo. Na verdade, uma parte dessa sociedade, das camadas sociais médias e dos mais ricos, sempre operaram assim. Só que eles operaram de uma forma como não expressa. Né? É aquela coisa, que bonito, a minha empregada, ela é feliz, não tem nem dente, olha como ela dá risada. Pô, você entende como é que é? Eles são felizes e são pobres, sabe essa coisa que é nossa formação histórica, dado nossos setores dominantes, marcado por um escravismo, por um autoritarismo e por um antirreformismo social. Quando você fez uma ascensão social e essas camadas sociais médias que repetem esse padrão do andar de cima, dos setores dominantes, ela passou a ser, vamos dizer assim, ser questionada, entre aspas, dessa sua superioridade. Isso eu posso dizer que isso não tem a ver só com direita, não, tá? Isso nos vários aspectos, inclusive ideológicos. É importante ter isso claro. Isso tem a ver com as estruturas de classe, como o Brasil foi montado. Então, isso balançou. Então, em certa medida, o bolsonarismo, nesse sentido, não vai acabar.
Nós temos que estar preparados para uma batalha longa. E não é porque a gente está criando aqui, como o pessoal, você está criando luta de classe, não, pessoal. É porque a realidade é essa. E vai ficar tenso na eleição, e mais ainda, caso o Lula venha ganhar. Agora, isso tudo, né? Isso tudo numa forma de operacionalização que fica no bolso, e essa população já entendeu, né? E mais, uma parte dessa população, até mais pobre, acreditou que o Bolsonaro poderia transformar em 18. E por isso votou nele. Uhum. Tinha uma população mais pobre que votou no Bolsonaro em 2018. Você tem que ter uma consciência clara disso. Antissistêmica, né, Eduardo? Fundamental. Ele evocava uma questão antissistêmica. E a população hoje, não é no Brasil, isso é no mundo. Ela está esgarçada. Ela está esgarçada no sentido de que ela não tem uma dificuldade enorme de ver o devir, o futuro. Você está matando um leão aqui, você não sabe se vai conseguir amanhã. Claro que o caso brasileiro, isso ainda é mais esgarçado. Porque aí, no caso brasileiro, a gente está vendo, desde 2016, né, uma mudança do padrão de acumulação, né, que a Lava Jato ajudou e que hoje é dessa burguesia, e que a gente tem chamado, a gente escreveu um texto com esse termo, que é o Elias Jabbour, a gente usou o seguinte termo: é uma ditadura da mais-valia absoluta. O que é isso? Os capitalistas brasileiros hoje não é aumentar a tecnologia, não, é aumentar a exploração da força de trabalho, é aumentar a jornada, é uberizar, é ampliar profundamente ainda mais o grau de exploração, né, da força de trabalho no Brasil. E mais, isso tem dado resultado para eles. Aqui é importante, para o grande capital. Eu tenho analisado esses números. A mega burguesia, as grandes empresas de capital aberto no Brasil, o ano passado e nesse primeiro trimestre, tiveram lucros enormes. O lucro não é só da Petrobras, não, o lucro é de quase toda grande empresa capitalista, mesmo a empresa industrial que sobreviveu. Eduardo, você está falando de todas as empresas? Não, estou falando da mega burguesia. Estou falando de empresa de receita de vendas acima de 500 milhões. Eu não estou falando do seu Joaquim, seu José, seu Eduardo, que tem seu pequeno e médio negócio, a chamada camada social média. Não, essa está com a corda no pescoço. Né? Então, o Bolsonaro... Maria, se você quiser me interrompendo, ou André, ou Anderson, vocês, sei lá, podem, a gente vai conversando aqui. Senão eu vou falando, mas até para... Como você fez já começou fazendo uma pergunta muito longa, qualquer coisa eu vou me interrompendo aqui, tá, Maria? Mas qual é o ponto que eu acho que eu queria trazer para agora, para a questão do petróleo? Qual o jogo do Bolsonaro? E aqui, o Bolsonaro, lá em 19, diz: eu vou baixar o preço da gasolina. O Guedes: eu vou dar um choque, né, de energia barata. Se a gente olha de 19 até aqui, a gasolina aumentou, acho que 70% ou 90%, não me falha a memória, e o diesel 60% ou 70% na refinaria. Nós estamos falando de, em 2021, o preço dos derivados, o aumento, a inflação de derivados, contribuiu para a inflação total 38%. O efeito direto. Eu nem computei o efeito indireto, que é o quanto o custo disso no transporte, no aplicativo de Uber, no preço da passagem de ônibus, do transporte urbano, do preço da passagem do transporte, do preço de passagem de avião, por causa do querosene de aviação. Ou seja, só o efeito direto. É claro que está pesando no bolso. E o Bolsonaro diz o quê? Não, eu estou tentando. Falácia, porque ele pode mudar. Ele pode mudar porque ele escolhe a diretoria, porque ele escolhe o presidente. E uma empresa opera como, a partir da sua... Qualquer empresa, é ela que muda o preço. É evidente que ele faz esse jogo para sua... Já para quem segue Bolsonaro, dizendo: eu estou tentando. E, por outro lado, ele mantém isso e ele continua com o apoio de quem? Do andar de cima da burguesia. Mas acho que a gente pode explorar isso com mais calma, que o pessoal está chegando, Maria, para senão fica só eu conversando. Sim. E colocar as pessoas da roda. Eu vou pôr o André na roda, depois eu ponho o Anderson e o Teseu, pela ordem de chegada. Beleza.
Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer aqui, camaradas, estar com vocês. Gosto muito das interpretações que o Eduardo traz e já acompanhei agora em alguns momentos, vendo alguns vídeos e tive a oportunidade de ler uns artigos. Eu queria que ele tecesse alguns comentários a respeito também, que eu acho que é a análise potente dele também se dá pelo fato dele também mostrar que existem outras pessoas que não brasileiras que estão lucrando e não pouco com a desvalorização e a desnacionalização da economia, né? Eu acho que essa matemática social que o Bolsonaro tem produzido, que eu acho que o Marx, talvez, lá na ideologia alemã, iria falar que, assim, olha, esse cara realmente consegue falsear a realidade, né? O que ele diz é exatamente, ele faz o contrário disso. E isso é perceptível a partir da economia política, que eu acho que tem um outro elemento no texto do Eduardo, que é importante que quem está nos assistindo também faça essa reflexão, que ele faz uma reflexão muito interessante com o 18 Brumário. Se ele pudesse falar um pouco sobre isso também, seria bem legal, essa relação Lava-Jato e a conjuntura política brasileira, a dissociação entre poder do Estado e poder de classe, com a leitura do 18 Brumário, que eu acho muito pertinente para esse momento. Mas a pergunta que eu faria é a seguinte, né? Quem que ganha com essa desvalorização dessa matemática social, entre desvalorização cambial, sem investimento no mercado interno, né? Porque se você tem uma desvalorização cambial, você tem um pressuposto de que você poderia estar investindo no mercado interno, criando uma indústria competitiva, né? E essa dolarização da economia que, de certa maneira, é galopante e tem aí um pressuposto também na relação da geopolítica do petróleo, né? Como vai ser, Maria? Tipo... Não, Eduardo pode fazer um comentário, e daí depois Anderson e Teseu. Eu achei que eu tinha caído, eu estava a mediação aqui falhou. É isso que eu queria perguntar, Maria, como é que a gente vai fazer? Se eu já tento... Então, vou ser sintético, vai ser difícil, mas vou me dar aqui pouco tempo, então vou ser meio panorâmico para algumas coisas, tá, pessoal? E daí, Eduardo, a gente já combina uma próxima vinda de você aqui para a gente fazer aquela análise que eu acho que você faz de uma maneira muito interessante desses novos atores do poder, né? De pensar quem é que dá o golpe, como é que esse Estado trabalha e o papel da Lava Jato nisso. Mas daí a gente precisa de um programa inteiro para fazer isso. Mas eu vou me arriscar a fazer isso em 2 minutos. Mas vamos lá, só para deixar o seguinte, para deixar o gostinho, para vocês me chamarem depois de novo mesmo. Mas qual é o ponto que eu acho fundamental? O golpe de 16. O golpe de 16 é evidente que está associado à questão da Lava Jato e é evidente que está vinculado à questão do petróleo e do pré-sal, sem dúvida nenhuma, e de um mecanismo de geração de instabilidade, né, que o Império Norte-Americano tem feito aqui, na Turquia, né, na Primavera Árabe, ou seja, é uma nova forma, como diz o Muniz Bandeira, da forma imperialista de gerar instabilidade. Isso, não há dúvida nenhuma. O pré-sal está no centro, a espionagem está no centro, a negociação que o Brasil teve, uma política altiva na discussão do Irã, né? O próprio que vazou da NSA deixa isso muito claro, o roubo dos HDs, com o pesquisador Ian Ozaki fazendo artigo do INEP sobre isso, ou seja, agora, a questão toda que a gente tem que ter cuidado que é o seguinte, porque senão fica parecendo que é só o externo. O externo também. Mas, na verdade, a Lava Jato, eu costumo fazer analogia, jogou uma bactéria. E essa bactéria, os vários atores sociais alimentaram essa bactéria, achando que depois ia controlar a bactéria e derrubar o seu inimigo. Como assim, Eduardo? A Lava Jato tinha um projeto dele político. Qual era o projeto? É evidente, hoje está muito claro. Não era um projeto do PSDB, era um projeto deles. Os weberianos messiânicos. Tanto é que eles iam pegar aquele 1 bilhão e tanto, né, para financiar lavajatistas para fazer campanha. Eles era um partido político, então eles tinham um projeto. O PSDB achou que ia derrubar e depois voltar ao poder, né? Parte enorme do STF queria também tirar o PT e apoiou. O Gilmar Mendes apoiou a Lava Jato, para quem não se lembra. O Reinaldo Azevedo também apoiou a Lava Jato, para quem não se lembra. Porque a Lava Jato, o Reinaldo Azevedo começou a criticar depois que vazaram a conversa deles. Ele perdeu o emprego por causa disso. As pessoas esquecem. Eu acompanhei isso jornalisticamente quase nesse período,
Né? Ao mesmo tempo, o PMDB, que o pessoal achou que traiu, não, o PMDB, sabe o que ele fez? Ele falou, deixa eu tomar esse poder para parar a Lava Jato. Eles queriam parar. Isso está muito claro lá nas gravações que eu me esqueci agora do diretor da Petrobras, aquelas negócios gigantescos. Se alguém lembrar o nome, fala. Mas qual é o ponto para mim fundamental? O mecanismo da Lava Jato foi gerar o quê? Instabilidade para ela ter poder. Então, o primeiro mecanismo de instabilidade é o golpe de 16. O segundo, que pouca gente destaca, né, é o quê? Não é nem o Romero Jucá, não. É o que gravou Romero Jucá, o que gravou todo mundo, que eu esqueci agora. Foi diretor da Petrobras, mas também era deputado, alguma coisa assim. Não é Delcídio, não, mas depois eu lembro. A questão toda é instabilidade. E a Lava Jato foi nesse mecanismo. Só que isso foi destruindo as instituições. As instituições foram perdendo credibilidade. Foi para o espaço executivo. Sérgio Machado, obrigado. Exatamente, Teseu, Sérgio Machado. As gravações do Sérgio Machado, eu li aquelas 400 páginas daquela delação à época que foram gravadas. Então, qual é o ponto? Né? O mecanismo era gerar instabilidade. Então, você foi destruindo. Só que o que acontece? As instituições vão ficando frágeis, você vai operando naquilo para ganhar dinheiro, para ter seus interesses. Aí todo mundo achou que aquilo estava combinado. Aí vem o efeito quê? Que pouca gente destaca, e para mim é importantíssimo para entender a vitória do Bolsonaro, o efeito Joesley Temer Aécio. É a implosão, aquilo mudou de patamar. Aquilo ali perdeu-se o controle. Eu lembro do jornalista da Globo News, indo todos de preto, só mudava o degradê e o tom era mais preto escuro, era do sapato, como se o mundo tivesse acabado. E ali a população teve a ideia de que o sistema implodiu. Ali implodiu o sistema político. A fala do Aécio marcante para a população não é nem que ele estava roubando, não. Ele dizia assim, olha, o primo, se ele roubar qualquer coisa a gente mata. Aquilo falou, aquilo caiu. Todo mundo falou assim, não tem ninguém. Então a ideia do antissistêmico passou a ser poderoso. E ali perdeu-se o controle, foi balançando para um lado, para o outro. Até o momento que, se você olhar, tem um segundo ápice dessa tensão, que são os militares que entraram na cena política balançando as armas com seus interesses. E tem a boquinha toda que tem hoje. Então você foi deixando um rastro de destruição institucional, mas, ao mesmo tempo, a burguesia foi aproveitando para quê? Para mudar as regras do jogo, para adotar um novo padrão. Ou seja, a ponte para o futuro foi o sinal para a burguesia entrar e o bastão da instabilidade da Lava Jato, que hoje não tem mais, foi passada para o Bolsonaro. Sim. É corrida de distância. A Lava Jato, não por acaso o Moro foi lá dentro, ou seja, passou o bastão para o Bolsonaro, fica balançando, e aí você passa a privatização da Eletrobras, como está passando agora, no meio de falcatruas enormes. Você vende bilhões de ativos da Petrobras pela metade do preço. Você adota a reforma trabalhista que ferra o trabalhador. A Previdência. Pela metade do preço. Então, o 18 Brumário, André, ou seja, esse balançar, você descolou temporariamente a Lava Jato, gerou essa crise enorme, eles depois foram jogar de lado, e essa burguesia consegue ganhar muita grana e mudar o padrão a partir dessa configuração. Então, eu costumo dizer que o Bolsonaro não é a causa geradora dessa crise, pessoal. Precisamos entender isso. Ele é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente e que essa burguesia brasileira, né, ela não se preocupa mais com o Brasil, ela quer arrochar em cima do trabalho e ela vai fazer um enfrentamento enorme caso o Lula venha ganhar, ou que será uma tensão enorme. Se a gente não estiver preparado para isso, a gente fica achando que vai cair do céu e as coisas vão estar todas resolvidas depois de uma vitória, de uma possível vitória do Lula. Isso possivelmente explique, né, todas as alianças que o Lula está construindo. Isso não tem a ver com a eleição, isso tem a ver com o terceiro turno, que é conseguir governar. Esse é um ponto, Maria, que você trouxe que é interessante. Diferente de 2003, que ele trouxe um industrial, hoje não tem como trazer esse industrial. Porque eles estão ganhando muito. Ele trouxe alguém da política. Porque aqui é um ponto, a partir da política, tentar criar uma autonomia relativa para, a partir disso, fazer algum grau de enfrentamento com essa burguesia para gerar crescimento e essa parte da burguesia voltar a ganhar dinheiro com crescimento e não com a hoje. Só que isso tem um time. E se a gente não estiver preparado para fazer isso relativamente rápido, usando a linguagem bem direta, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Anderson, entra na roda.
Oi, boa noite, era todo 2, mundo. mas viraram quase 10. Desculpa, Anderson, mas segue aí. Não, que é isso. Boa noite, todo mundo aqui. Oi, Fro. Tem algumas coisas aqui que, Eduardo, eu parto de um princípio, de uma linguagem mais popularesca, porque eu trato com a população periférica de favela, porque eu tenho um projeto, e então eu tento trazer tudo que você está falando para um contexto do dia a dia do cara do Uber. Eu queria entender uma coisa, partindo desse princípio. Por que que no Brasil se arrasaram a terra, como você disse, e nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente sabe que problemas de corrupção e problemas políticos tem em todos os lugares, mas quando, por exemplo, aquele gestor da Aeron, anos atrás, abusou do limite, ele foi preso. Por que que isso então é uma característica nos países, como você diz, periféricos do capitalismo? Tipo, ali a gente pode destruir, reconstruir o nosso modo. Eu queria que você fizesse um comparativo em relação à Alemanha, à França, aos Estados Unidos, esses países, e aos países como o Brasil, por exemplo. E já emendando, por que que não existe minimamente uma sequência de democracia nesses países? Qual é a grande dificuldade da gente manter uma democracia por 50 anos? Por que que isso ainda é muito difícil e distante do olhar de assim, nossa, parece que a gente vai votar amanhã no Lula, daqui 2 anos ele vai sair. Ah, vai votar no Fernando Henrique Cardoso, daqui 2 anos ele vai sair de novo. Por que que existe esse... eu queria que você falasse esses 2 pontos, por favor. Eduardo, a gente chamou o Luiz Felipe Miguel, que acabou de escrever Democracia na Periferia Capitalista, e a gente vai continuar esse debate com o Luiz Felipe também. Então, primeiro eu quero foi muito falar interessante juntar os dois aqui, nessa perspectiva, né, de trazer para o centro 2 coisas. A centralidade do trabalho, a luta de classes, né, que parece que sumiu, assim, da análise. Por isso que vocês têm muito a contribuir para nós. Primeiro, eu só queria falar que eu li o seu livro, Eduardo, é maravilhoso, é muito bom, e eu Esse li é também do Luiz Felipe Miguel. eu li o livro e o artigo, os 2 que você me mandaram. E engraçado que eu só vou falar uma coisa, os 2 dialogam com uma estrutura maquiavélica no livro, achei isso muito legal, parece que vocês fizeram o livro complementando um ao outro. Foi é ótimo, quem puder, eu falei, não sei se você combinou aí, seria muito legal que as pessoas pudessem adquiri-lo para poder ler, pôr na tela um livro. Quando o Luiz Felipe chegar, a gente mostra. O artigo do professor Eduardo Costa Pinto, gente, esse bem bacana, que ele explicou brevemente, se vocês entrarem no Twitter do Eduardo Costa Pinto, está fixado, e vocês podem abaixar o artigo e ler. Vale muito a pena ler. Ô, Flo, tem um pedaço que eu quero que o Eduardo fale, mas eu acho genial esse pedaço aqui, ó. O presidente Bolsonaro e seu clã está muito mais para o jacobino de direita do que para um Bonaparte III Tupiniquim, pois sua estratégia não é gerar uma ordem, mas se manter e ampliar a estabilidade para manter o poder. Eu acho isso resume, acho que para o livro de história, daqui 100 anos a gente pode dar uma resumida com esse trecho. Muito bom, mano. Né, pessoal, esse artigo eu escrevi junto com outros colegas e a gente publicou em 2019, tá? Há 3 anos atrás. Vai ficar atual por mais 100 anos, pode ficar... Mas eu queria te ouvir, para a gente poder entender por que que é tão difícil manter democracia e por que que nos países como Estados Unidos, França e Alemanha, eles têm os seus problemas, mas eles se mantêm, e na América do Sul, por exemplo, é uma destruição, uma devastação geral. Anderson, vou te responder rápido e acho que o Luiz Felipe também quiser entrar na roda aqui, é bem o tema dele. Assim, acho que são 2 pontos que você trouxe. Primeiro, por que a questão da corrupção? Eu acho que aqui tem uma dimensão que é fundamental e uma interpretação generalizada que está associado aqui à ideia de Estado grande. Eu discordo completamente disso. Na verdade, eu inverto essa lógica, como muita gente inverte. O problema não é o Estado grande, tem a ver com instituições. Mas quais instituições e por quê? E não é instituição em abstrato. Tem a ver com uma sociedade que é marcada por uma profunda desigualdade, mas por uma profunda desigualdade que essa sociedade que está nesse andar de baixo, esses dominados, uma dificuldade, inclusive, de seus interesses
sejam projetados no Estado e sejam projetados na construção dessa institucionalidade. Porque as instituições são construídas a partir desses diversos interesses do conjunto de sociedade. Se o interesse do andar de baixo não chega, você vai construindo institucionalidades e padrões que reforçam o poder do andar de cima. Então, esse é o primeiro ponto. Então, associou aqui muito tempo que o problema é o Estado. Então, a Lava Jato entrou com essa luva. Porque diz o seguinte, que é uma teoria americana, liberal, que é assim, olha, o problema é a captura. O Estado é capturado pelo agente privado, então qualquer atuação do Estado vai gerar corrupção. Colocando numa outra linguagem, tipo assim, ó, o Estado é sempre dominado e ele sempre vai fazer o que a burguesia quer. E aí, quanto mais Estado, ferrou para a população. Aqui tem que ter um cuidado. E aí, como é que você resolve? Elimina o Estado, diminui o Estado. Só que quando você faz isso, o que é que você gera? Enorme riqueza para o andar de cima. Porque você vende ativos pela metade do preço e mais, porque agora tudo passa a ser pago. E a dificuldade da democracia tem a ver exatamente com esse processo. E por quê? Em certa medida. Porque você vai estruturando uma sociedade em que os conflitos ou são ser resolvidos na porrada, ou você amplia, e para isso você associa o quê? A uma ampliação do grau de exploração da força de trabalho, porque uma parte fica com essa grande burguesia e outra parte vai para o exterior da forma de inserção que a gente tem. E quando você dá ganhos salariais, esse jogo fica tenso. Observe, os golpes que a gente viveu no Brasil não tinha uma grande questão da propriedade, não, era salarial. O Getúlio já tinha tomado um golpe nos anos 60 e só não tomou porque se suicidou o Brasil. Ali era questão salarial, trabalhismo, salário. 64, em parte, foi isso. O Jango, que era o ministro do Trabalho do Getúlio à época, que deu aumento salarial. Se você olhar na questão do Lula, olha o salário mínimo real como sobe e depois quando começa a cair. Ou seja, essa dificuldade tem a ver de como você coordena na periferia essa ascensão dos de baixo. E essa burguesia, as camadas sociais médias, empurram para baixo e, dada a sua perspectiva autoritária, né? E aí eu vou evocar aqui dois grandes autores que eu gosto muito, o Florestan e o Chico de Oliveira. O Florestan dizia: essa burguesia brasileira atua de forma sociopata para manter os seus lucros. E o Chico de Oliveira dizia o seguinte: a burguesia brasileira utiliza-se do jeitão para burlar as regras, para quebrar as regras, para manter seu status quo. O Luiz Felipe diz que a nossa classe dominante é incapaz, né? É incapaz de encontrar meios de garantir sua competitividade que não passe pela superexploração da mão de obra, né? Ou seja, essa herança escravocrata dessa nossa elite, ela só consegue pensar no lucro se ela for para mais-valia absoluta que você estava conversando. Eu vou dar uma entradinha aqui para pôr o Luiz Felipe na roda, e aí eu juro que eu passo para o Teseu e para o Anderson. Gente, eu queria perguntar para o Luiz Felipe, que acabou de escrever o livro da democracia na periferia capitalista, se a democracia ainda é um instrumento de luta para combate às desigualdades, Luiz Felipe. E se sim, qual a democracia? Porque você, no seu livro, coloca de uma maneira muito interessante como é que toda vez que o Eduardo acabou de falar, governos trabalhistas ou com algum teor trabalhista, atende ao mínimo do interesse da classe trabalhadora, né, que é ampliar um pouquinho os direitos, garantir minimamente renda, vem golpe. Né? A gente viu isso em 64, a gente viu isso no golpe de 16. Então, assim, com essa classe dominante escravocrata, como é que a democracia ainda pode ser nosso instrumento de luta, e se pode, né? E qual democracia? Bom, então, em primeiro lugar, boa noite, uma alegria estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco. Bom, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, a gente tem no Brasil a manutenção desse padrão aberrante de desigualdade que a gente vive nesse país, quer dizer, a gente tem uma classe dominante, uma elite econômica muito reduzida, com um padrão de vida assim faustoso, né, nababesco,
e a maioria da população vivendo em condições muito precárias, esse é o grande limite para a democracia no Brasil. Quer dizer, se a gente for olhar todas as nossas experiências de tentativa de construção de democracia, a história, claro, vai mudando, mas tem algo que é comum nessa história, que é isso. Quer dizer, na hora em que a classe trabalhadora, a população dominada, consegue utilizar os mecanismos democráticos para levar políticas que melhorem um pouco a sua posição, a nossa classe dominante acha que o limite foi ultrapassado e que vale mais a pena virar a mesa, mudar as regras do jogo, destruir a democracia, a fim de garantir esse padrão de desigualdade. Eu acho que isso é o grande nó que a gente tem que enfrentar, né? Como é que a gente é capaz de construir socialmente força para impor? Eu não estou aqui nem falando de uma sociedade plenamente igualitária, eu estou falando para conseguir uma sociedade menos desigual, menos injusta. Que foi o que, historicamente, nos países aí desenvolvidos, nos países da Europa, sobretudo, em alguma medida se conseguiu. Porque eu acho que é importante a gente levar isso. Quando a gente pensa em democracia, o que é democracia? Democracia é uma espécie de terreno neutro, onde todos os interesses se colocam e vão resolver as suas diferenças. Não. Quando a gente pensa historicamente, a democracia nasce da pressão dos dominados. A democracia é aquele regime político em que os grupos dominados conseguem força para exigir que a sua voz seja ouvida na hora do processo decisório. E quando a gente vê a experiência recente no Brasil, o que a gente vê de 1985, quando os militares deixam o poder, 1988, quando a gente tem a Constituinte, e em diante, o que a gente vê são as classes populares, vamos dizer assim, aprendendo a usar esses mecanismos e sendo capazes de, pouco a pouco, colocar as suas demandas e exigir resposta do governo, resposta do Estado para essas demandas. Não é que chegaram ao poder, que reverteram a situação de dominação, mas os governantes, quando são eleitos e quando tem um eleitorado que vai tomando consciência do uso desses mecanismos, eles vão levando isso em consideração. E as pessoas percebem que, com todos os seus limites, o voto ainda é um mecanismo que pode colocar no poder pessoas que respondam um pouco melhor aos seus interesses, que foi, na nossa experiência recente, os governos do PT, né? Governos que não eram governos revolucionários, que não estavam ameaçando o capitalismo, que não estavam promovendo nenhuma revolução, pelo contrário, eram muito prudentes para não mexer nos vesperos e tal, mas respondiam a esses interesses e colocaram, então, dinâmicas aí de ampliação dos horizontes das pessoas, sabe? Combatendo a miséria absoluta, combatendo a fome, fazendo com que as pessoas tivessem um pouco mais de acesso à educação, tivessem maiores perspectivas de vida, uma vida um pouco mais confortável. E isso que, assim, do ponto de vista de uma sociedade ideal, é tão pouco, a nossa classe dominante já achou um absurdo, por causa disso que Eduardo estava falando, você ressaltou. A gente tem uma inserção na economia internacional subordinada, quer dizer, a gente tem uma classe dominante que não tem projeto nacional, que está satisfeita na sua condição de parceira menor do capitalismo internacional, perfeitamente acomodada nisso, e cuja inserção no mercado internacional é completamente dependente da superexploração da mão de obra. Então, na hora que as pessoas estão um pouco menos vulneráveis e, portanto, a classe trabalhadora tem condições de negociar um pouco melhor as condições da venda da sua força de trabalho, para esse pessoal já é um Deus nos acuda. Então, respondendo à sua pergunta, a democracia é um projeto dos dominados. A democracia é um projeto da classe trabalhadora. O que a gente consegue ter de democracia no Brasil, ou pelo mundo afora, depende da força dos grupos subalternos, dos grupos dominados, de imporem essas regras. Porque quando esses grupos perdem força, a democracia vai refluindo. Reflui na forma de golpes, como aconteceu no Brasil e em outros países da América Latina, mas reflui também na forma de autoritarismo de Estado, na forma de perda de espaços de decisão e de liberdade, reflui na forma da ortodoxia neoliberal, que faz com que você tenha políticas que são obrigatórias e ninguém discute mais. O que é isso? Refluxo da democracia. O povo não tem mais como opinar.
Mas eu acho assim, a gente tem que ter uma concepção de democracia que junta a democracia com a luta de classe. A democracia é um elemento das lutas e dos conflitos sociais entre os grupos dominados, particularmente a classe trabalhadora e a classe dominante. Obrigada, Luiz Felipe. Gente, eu queria agradecer um superchat que passou aqui batido, de acha do César Fábio Miller. Obrigada, César. Coloca aí isso. Ele diz: Lula é um mediador que foi preso pelos Estados Unidos, um estadista global que vai ajudar os Estados Unidos. E eu espero que nos ajude. Gente, então lembrando que fortalecer o nosso canal é bastante importante, né? Curtam o vídeo, coloquem nas redes, chamem outros para vir ouvir e acompanhar e participar desse debate, né? Uma das coisas interessantes que a rede nos trouxe, minimamente, pelo menos nos canais que tem algum compromisso com a pauta da classe trabalhadora, é essa interação. E para fazer isso, eu vou chamar o nosso trabalhador aqui, sindicalista da FUP, do Sindicatos Petroleiros. Vamos lá, Teseu, entra na roda. E aí, pessoal, boa noite a todos. Dudu, meu professor, o Luiz Felipe, o André, o Luan, o Anderson, você, Fro, sempre com muita maestria fazendo a coordenação desse programa, que, enfim, acho que tem dado bons frutos, né? É muito interessante a gente ver o quanto é importante esse debate, e às vezes a gente se pergunta, né? Mas os caras estão lá com as mídias deles, fake news e não sei o quê, mas cada plantinha cada sementinha que a gente bota aqui nesse canal, e é por isso que a Fro sempre pede, o Anderson, fortaleçam esse canal é um canal muito importante para cada brasileiro, para a gente fazer a contra-informação. Se a gente tocar um coração e uma mente numa noite que a gente fica aqui, isso já vai ajudar a mudar o mundo. E aí, o Dudu, ele tem várias análises, né? O Dudu é nosso companheiro aqui do INEP, que é o instituto aqui criado pela FUP, né? A nossa federação, e que, enfim, tem muitos outros trabalhos além do INEP, é professor, universitário, enfim, é engajado, é militante, sempre está ajudando a gente. O Luiz Felipe, que traz aqui à tona, e aí complementando, né? Achei muito bacana a sua sacada, Fro, o complemento que um faz ao outro, né? O Dudu, que estuda muito a questão do setor petróleo e tudo isso, e que foi o grande pano de fundo para esse último golpe que nós vivemos no Brasil, né? O setor petróleo, nós petroleiros, não por acaso, vocês estão vendo aqui a foto, colocaram a televisão aqui na FUP, eu estou na FUP hoje, cada quinta-feira eu estou num lugar diferente, tá? Então, hoje eu estou aqui na sede da nossa federação, da FUP, no Rio de Janeiro. Tem essa foto linda aqui do Lula, aqui atrás da televisão, botaram essa televisão agora. Eu achei uma injustiça com o Zé Maria, é o meu companheiro Zé Maria, num ato que nós fizemos em 2014, logo quando o Zé Maria assumiu a coordenação aqui da nossa federação, da FUP. Aqui colocando um paralelo, né, com tudo que foi perdido durante o golpe, né? E a Petrobras foi centro desse golpe. E eu relembrando aqui essa foto que tem atrás de mim do meu grande companheiro Lula com o Zé Maria, onde em 2014 nós, funcionários da Petrobras, éramos taxados de ladrão pelo simples fato de trabalharmos na Petrobras, como se fôssemos os bandidos Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, e tantos outros que passaram aqui pela nossa empresa, esses malfeitores, que muitos deles sequer funcionários de carreira eram da empresa e que, infelizmente, tivemos, dentro dessas composições de governo, pessoas que não eram do Partido dos Trabalhadores dentro da nossa empresa para fazer mal feito. E confundiam isso com nós, que geramos a riqueza da empresa até hoje. Então, eu falava que esse paralelo do golpe que foi dado e que o Luiz Felipe traz, isso numa analogia mais geral, né, de outras democracias que também são golpeadas pelo simples fato de estarem dando direitos aos que mais precisam, e assim também como o estudo do Eduardo Costa Pinto, né? Que, na verdade, não é, esse estudo é um deles, né? Mas a gente já tem aqui pelo INEP, por exemplo, 3 livros lançados do nosso instituto que falam sobre esse golpe, sobre a destruição que a Lava Jato causou, que naturalmente foram usados
para serem para ajudar na construção de livros de grandes personalidades que hoje falam sobre esse assunto, que é a Operação Lava Jato, onde os bandidos que hoje são comprovados que são bandidos, como o Dallagnol, que recebeu o boleto de 2,8 milhões e ficou com raivinha semana passada, o Sérgio Moro, que já, como disse o Glauber Braga, o juiz ladrão. Então, esses caras hoje pagam pelo preço de jogarem um jogo sujo a serviço do Estado norte-americano, e que nós aqui na Petrobras fomos atacados essa semana, né, pelo Bolsonaro, Arthur Lira, com a intenção de vender as ações ordinárias da empresa que dão direito a voto e garantem ao Estado brasileiro que vão ser, que a empresa vai ser comandada pelo nosso Estado, e que, nesse momento, nós, petroleiros, não vamos ceder a isso. Nós não vamos, ao final desse governo desastroso, corrupto, que usa quilo de ouro para garantir verba para alguns setores, que usa, como nenhum outro governo usou, de emendas parlamentares, inclusive com orçamento secreto, para garantir privatizações, entrega do patrimônio nacional, entrega de direitos, numa grande negociata feita pelo Paulo Guedes, que é o grande mentor intelectual de toda essa entrega, de toda essa corrupção, de toda essa destruição, mas que a história ela sempre cobra essa conta. Hoje, o presidente Lula, que está em primeiro lugar nas pesquisas e que tudo indica vai ser o próximo presidente do Brasil, ele não por acaso hoje colhe os louros da dignidade que ele teve naquele momento de se entregar, mesmo sabendo que ele estava sendo preso injustamente. E assim também como os que prenderam ele hoje pagam o preço de sair na história do nosso país pelo esgoto, pela lata de lixo, por fazerem tão mal feito como estão fazendo hoje os gestores da Petrobras. Então, hoje a gente teve uma mobilização muito grande, pessoal, no país inteiro, né? Os petroleiros estiveram se mobilizando em atos conjuntos, era para ser um ato de entrega de pauta de acordo coletivo, que, claro, que na nossa pauta a gente fala sempre sobre as privatizações, a defesa do patrimônio da Petrobras sendo usada para o povo brasileiro, mas que, na verdade, se tornou um grande ato contra a privatização, e nós fizemos hoje no edifício sede, aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma mobilização muito bonita, que movimentou muito a categoria. Enfim, a live, fizemos live de manhã no site da FUP, no canal da FUP, demonstrando os atos nas bases. Então é isso, a gente vai precisar de todos para estar denunciando essa entrega desse patrimônio, e ainda mais quando eles fazem isso na surdina, na calada da noite, de querendo passar o trator em cima do nosso país. E eu aproveito para mandar um grande beijo para a companheira Alda, que eu vi o comentário dela, ela é aposentada, a Alda, ela estava no ato, Fro, a Alda, eu acho que ela tem uns 75 anos, Alda, você me corrija se eu estiver errado, e ela se aposentou há pouco tempo da Petrobras. Ela trabalhou com meu pai, que também é aposentado da Petrobras, e ela fez questão de sair de casa hoje para ir para a porta da Petrobras defender a Petrobras. Então, são pessoas como a Alda e como outros tantos que lá estavam, que inspiram a gente que chegou agora no governo Lula, na Petrobras, a continuar essa defesa e vestir esse jaleco com muita honra, né? Então, peço desculpa por me alongar, mas até para jogar a pergunta para o Dudu, ele fez ele comentou no dia que nós encontramos com o presidente Lula aqui no Rio, sobre a margem de lucratividade. Eu acho que eu até pedi para ele passar depois dos estudos, a gente passou, ele passou, enfim, a gente está vendo a melhor forma de publicizar isso, mas para vocês terem ideia de como é grave isso que está sendo feito com a Petrobras, e casa com o estudo do Luiz Felipe, onde na hora que o pobre está ganhando, eles querem jogar tudo para o rico, a margem de lucratividade da Petrobras, em cima do faturamento, ela foi em torno de 27%. E a segunda empresa de petróleo do mundo, Dudu, você me corrige aí, pelo amor de Deus, se eu estiver falando alguma besteira aqui ou muita besteira, mas a segunda empresa, ela, se eu não me engano, foi menos da metade dessa margem de lucratividade em cima do faturamento da empresa no mundo. Então, hoje a gente vive um Brasil do caos, da fome, e os caras fazendo questão
de manter um combustível alto, um gás de cozinha principalmente alto, um diesel também alto, justamente para beneficiar os ricos e esmagar os pobres dentro dessa lógica que o Luiz Felipe fala, de que quando o pobre começa a ganhar, o rico fica indignado e dá um golpe para poder garantir o dele. Seu áudio está fechado. Maria? Eduardo, Vamos desculpa, lá. meu áudio estava fechado. Gente, hoje eu peço mil desculpas, tanto aos convidados como a quem está nos assistindo. Agradeço imensamente quem migrou junto com a gente, porque deu um problema no YouTube, né? E a questão foi de silenciamento. Nos censuraram, ficava a nossa imagem e a gente aqui abrindo a boca e vocês não ouviam o som. Eduardo, por favor, a palavra é sua. Já vou passar para responder só que colocaram aqui no chat para a gente. Quem chegou agora e não está entendendo, parece que começou o vídeo agora, não. A gente estava numa transmissão, tivemos que sair da transmissão e voltamos. Então, quem quiser ver completo tem que voltar na outra transmissão, pegar o pedaço e seguir a partir daqui, tá? Mas vamos lá. O Teseu trouxe um ponto que eu acho fundamental, que é a questão das margens de lucro da Petrobras recentemente, né? E não é por acaso. Hoje e no último ano, você já tem uma enorme renda do petróleo. Para quem não entende isso, acho que a Maria até no início comentou isso lá atrás, nós já somos mais do que autossuficiente em petróleo. Nós já somos exportadores líquidos. E nos próximos 5 anos vai aumentar enormemente essa situação. Só que tem uma outra coisa mais do que isso. Nós somos grandes produtores com custos baixíssimos de produção. Alguém vai dizer assim, mas espera aí, Eduardo, uma plataforma que custa... Não, já ia falando besteira, não chama mais plataforma porque não é mais plataforma. É unidade de produção porque são navios, mas vamos lá. Isso custa em torno de 2 bilhões de dólares. Aí você vai dizer, como é que um investimento tão grande, o custo está baixo? Porque o custo por unidade. Nesse momento, a renda do petróleo é enorme. Só para vocês terem ideia. O petróleo hoje está vendido a 120 dólares o barril, né? O custo total de extração de petróleo da Petrobras no primeiro trimestre foi 41 dólares, total. Significa dizer que a margem operacional dá 58%. A margem de lucro. A gente está falando de volumes enormes. A expectativa é que nos próximos 5 anos, a Petrobras vai gerar de caixa operacional 1 trilhão de reais, fora as outras petroleiras que já estão operando aqui. A gente está falando de um volume enorme de dinheiro, que já está sendo apropriado por acionistas. Para quem não sabe, hoje, 62% já são de acionistas privados, 40% disso, capital estrangeiro, e o ano passado foi distribuído de dividendos 101 bilhões de reais. O que significa? Que a Petrobras está investindo menos, a Petrobras está deixando de ter um papel social, os preços dos combustíveis estão mais altos, a custa de quê? A custa do trabalhador, da população que não consegue consumir nem gás de cozinha, para manter enormes lucros desses acionistas. E aqui eu queria chamar a atenção, isso tem a ver com golpe. A gente está falando o seguinte, é uma enorme geração de recursos, a Petrobras, e essa burguesia nacional e estrangeira vai lutar o tempo inteiro para manter essa política de preços. Não tem a ver com tecnicalidade, não. Alguns desses economistas liberais são, eu costumo dizer, despachantes. Eles ganham dinheiro porque eles têm empresas de corretoras. Tem uma lógica de mercado. Não é uma tecnicalidade esse debate. Esse debate é por quem vai perder se você mudar a política de preço. Não é que a Petrobras vai deixar de ganhar, não, porque agora a renda do petróleo vai direto para o consumidor. A discussão de política pública é, com essa enorme renda, o que vamos fazer? Passar direto para o consumidor, aumentar o investimento, criar fundo social, como o Teseu comentou, que foi da questão norueguesa, mais ainda, aumentar o investimento em energia renovável para fazer a transição energética a partir da renda do petróleo da Petrobras?
Ou seja, essas são a infinidade de possibilidades técnicas, políticas, mas o que é que está se fazendo hoje? Acelerando, pegando esse dinheiro, indo para o acionista, sobretudo majoritário, à custa da redução do investimento, tornando a empresa pequena, e à custa do preço dos combustíveis, à custa da desintegração e dos riscos da soberania nacional na questão do abastecimento. Então, o que a gente vê hoje é uma inversão. O que hoje, com esse aumento do preço do petróleo, gera mais riqueza internamente, ele está indo para a mão de poucos dessa elite. Então, acho que isso que eu queria reforçar, ou seja, tem espaço para muita coisa, mas não necessariamente precisa de uma discussão de economia política e de disputa. E só complementando o que estava falando lá atrás, acho que o Luiz também comentou isso, quando a gente melhora socialmente, aumenta a força dos trabalhadores. 2013, para quem não sabe, é o ano da maior quantidade de greves da história brasileira registrada. Né? Ou seja, então, essa história de luta de classe, isso é coisa de marxista cultural que fica inventando. Não, pessoal. É a expressão da realidade como se opera. E no Brasil, isso nunca ficou tão explícito. Eu queria trazer o Luiz Felipe para a roda. Luiz, no teu novo livro, eu, ao ir lendo, né, não consegui terminar de ler, mas assim, me lembrei muito de discussões que a gente fez aqui com o Rubens Casara, né, que foi trabalhar a ideia da vitória, né, da ideologia neoliberal, com o professor Christian Dunker, que vai olhar isso na perspectiva da psicanálise. E aí, tanto você como o Eduardo tem, de novo, vou repetir, porque eu acho isso muito importante, né? A ideia da centralidade do trabalho. Né? A gente precisa, como é que a gente, nesta sociedade de grandes avanços tecnológicos, do mundo da plataformização, da uberização, você usa até a walmartização da sociedade. Como é que a gente faz, gente? Porque eu trabalho com formação sindical, trabalho com formação política. Esse é um desafio para nós, né? Trazer aquele trabalhador que está com o neoliberalismo, como diz o Luiz Felipe numa citação, desde abarro, né? Que se acredita empreendedor, que de alguma forma tem os seus meios de produção, mas não tem o meio de chegar, né? A plataforma fica com tudo. Então, como é que a gente traz esse trabalhador? O Luiz Felipe até faz uma provocação que as categorias sociológicas, né, do século XIX e XX não dão conta de fazer, de explicar. A gente não pode olhar para essa classe trabalhadora como a gente olhava para o operariado da década de 70, que foi o grande impulsionador, as greves do ABC, enfim, a gente tinha plantas com 40 mil trabalhadores, agora a gente não tem nem chão de fábrica. Né? Como é que a gente trabalha para esse trabalhador tão pauperizado, gente, aquele trabalhador sem capacete em Sergipe, que foi assassinado numa câmara de gás. Como é que a gente traz este trabalhador que o trabalho tem a ver com sofrimento, tem a ver com falta de direitos. Ele enxerga a classe trabalhadora do Teseu como um privilegiado. Como a gente faz esse debate? Para mim, este é o grande nó, porque nós vamos fazer com que esse trabalhador entenda que ele faz parte dessa classe trabalhadora e que a gente vive a luta de classe. Eu queria jogar esse tema na roda aqui para a gente conversar, que para mim é o maior desafio que a gente tem. Se a gente quer combater a desigualdade, né, e a gente tem os aqueles tão expulsos do Estado de Direito e da democracia, mas tão expulsos que não tem direito à vida, tem direito a nada, como é que a gente traz? O que a esquerda precisa fazer? Quais são os nossos desafios? A esquerda volta a falar de revolução? O que a gente faz? Olha, eu acho que assim, eu acho também que é realmente o nosso grande desafio, porque a gente teve uma mudança muito grande aí no mundo do trabalho nessas últimas décadas. Às vezes a gente tende a pensar que essa mudança é um efeito automático de uma evolução tecnológica, mas sim, tem a evolução tecnológica, mas tem também
a vontade da classe dominante exatamente de destruir esses espaços de construção da solidariedade da classe trabalhadora. Se a gente for pensar, isso que você falou, que a gente tinha plantas industriais, às vezes com 30, 40 mil pessoas, essas plantas no Brasil e fora do Brasil, elas eram espaços de germinação de um ativismo de classe trabalhadora muito forte, e hoje um esforço deliberado para reduzir isso, para esterilizar esses espaços. Então, a gente não pode pensar que a evolução tecnológica ela acontece por conta própria. Ela também está envolvida na luta de classes, ela também responde a interesses relacionados às possibilidades ou não de transformação social. E a gente teve, então, essas mudanças de maneira que a classe trabalhadora mais clássica, ela perde número, né? Você tem dificuldade de incorporação das pessoas a essas posições de classe trabalhadora tradicional, e você tem uma ofensiva ideológica gigantesca contra a classe trabalhadora. Você tem uma ofensiva ideológica contra o sindicalismo, em primeiro lugar, que é um negócio assim brutal. No Brasil a gente vê isso, mas pelo mundo afora, e a gente vê um processo ideológico de aquele sujeito que é o trabalhador despido de todos os seus direitos, ele é levado a se ver como um capitalista em formação. Ele não é um trabalhador sem direitos, ele é levado a se ver como um empreendedor que, então, deve afetivamente se colocar na posição de um capitalista, porque se ele tiver bastante sorte e trabalhar duro, um dia ele chegará lá. E o que a gente precisa fazer? Eu acho que o fundamental é buscar o esforço de reconexão dessa pessoa com as suas condições de vida. Eu sempre digo isso, eu acho que o grande papel pedagógico da esquerda é buscar fazer com que as pessoas se reconectem a sua consciência com as suas condições de vida. Porque o trabalho da ideologia que a gente vê permanentemente é criar uma barreira que impeça que as pessoas extraiam sentido da sua vivência no mundo social. Elas são levadas a significar a sua vivência por fantasias, por ilusões. Então, a gente tem que buscar mostrar que o sujeito pode não ter carteira assinada, o sujeito pode ser chamado de colaborador, de associado, de seja o que for. Ele pode ser dono do seu próprio carro, da sua própria bicicleta, da sua própria moto, mas, no entanto, ele está submetido a uma relação de exploração, e isso é o mais central na posição do trabalhador. Tem que afirmar a identidade como trabalhador, porque esse é o primeiro passo para a gente ser capaz de construir, então, a solidariedade entre os trabalhadores. E aí é uma crítica que a gente tem que fazer aos governos do PT no período de 2003 a 2016, que foi muito o discurso de que a gente estava criando uma grande classe média no Brasil. Mas essa classe média, na verdade, eram pessoas da classe trabalhadora que estavam começando a ter direitos. Quer dizer, de repente, a gente criou uma situação em que o trabalhador com direitos não era mais caracterizado como trabalhador, era caracterizado como classe média. Não, a gente tinha trabalhadores que estavam conquistando os seus direitos, e a conquista desses direitos deveria servir como um incentivo para ampliação dessa solidariedade de classe. Agora, isso a gente vai fazer essa luta, como sempre, né, em condições adversas. Né? Porque quem está travando a disputa política do lado dos dominados sempre está travando essa disputa em condições adversas. Nós não controlamos o meio de comunicação de massa, nós não controlamos os recursos financeiros. Então, o que é necessário é o trabalho de base, o que é necessário é buscar as formas de intervenção no dia a dia. E nisso, eu acho que várias pessoas, teóricos políticos à esquerda, pelo mundo afora, têm colocado isso. Como a classe trabalhadora hoje, quer dizer, os novos estratos da classe trabalhadora, eles estão pulverizados, e isso também é algo que é um problema, quer dizer, os trabalhadores dos aplicativos, os trabalhadores que estão aí precarizados, eles frequentemente eles são cada um por si, né? A competição que é colocada entre eles é muito maior ainda do que a competição entre os trabalhadores formalizados da classe operária mais tradicional.
Então, e eles não têm espaços de construção dessa sociabilidade, né? Porque eles trabalham muito isolados. E isso é um elemento de maior dificuldade. Então, é importante também conectar essa condição, a condição de explorado, que é a condição própria da classe trabalhadora, com as dificuldades cotidianas, não só no trabalho. Porque a condição do trabalhador, ela se desdobra, por exemplo, na condição da mobilidade urbana, na condição do acesso à saúde, na condição do acesso à educação, na condição da segurança para a sua família, para os seus filhos. Então, é importante a gente pensar numa política de classe que seja capaz de congregar o trabalho com a vivência cotidiana dos trabalhadores, dos explorados, numa sociedade desigual como a nossa. É claro, a gente tem várias experiências, tem vários mundos, mas eu acho que essa pluralização de formas de intervenção, de movimentos sociais, que, é claro, é um passo, mas é um passo para isso. E depois a gente tem que ser capaz de congregar essas diferentes formas de mobilização num projeto de transformação social mais amplo. Mas eu acho que isso é central. Eu acho que, às vezes, a gente vê o avanço de novas pautas, de novas demandas, que são importantíssimas, não tenho dúvida quanto a isso, certo? Relacionado a outros eixos de opressão. Então, a gente vê, e é muito importante isso, o avanço do movimento de mulheres, né, movimento feminista, avanço do movimento negro, mas a gente não pode esquecer que um eixo central da disputa na nossa sociedade continua sendo o eixo da classe. Certo? A nossa sociedade é uma sociedade que, sem dúvida nenhuma, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade racista, mas ela continua sendo também, centralmente, uma sociedade capitalista. Isso não pode estar fora do nosso horizonte. Qualquer projeto de transformação social que não dê a questão da classe ao fato que nós estamos numa sociedade capitalista, sob um Estado capitalista, com uma classe dominante que é uma classe burguesa, se a gente não coloca isso centralmente na nossa equação, qualquer projeto de transformação social, qualquer projeto de enfrentamento da dominação na sociedade, enfrentamento das desigualdades, ele vai estar fadado ao fracasso ou a ter limites muito estreitos. Eu acho que é importante, quer dizer, às vezes a gente vê, talvez até por uma falta assim, de perspectiva, né? Porque parece que nós estamos apanhando muito, talvez a gente lutar por outras coisas dê mais chance de vitória, mas se a gente não tiver uma esquerda que afirme o seu caráter socialista, o seu caráter classista, com clareza, ela vai ser sempre uma esquerda pela metade, ela vai ser sempre uma esquerda que é incapaz de fazer o enfrentamento da dominação social da maneira mais forte, da maneira mais aguerrida. Eu vou pôr o André e depois o Anderson na roda. Só queria falar para o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, isso não é um papo furado dogmático, companheiro. Isso é o central do nosso debate. E eu não acho que o Lula ignora isso. Acho que você está equivocado. Acho que o Lula está voltando a trazer esse debate, né? Porque evangélico come, evangélico precisa morar, sabe? Gay come, gay precisa morar. A gente precisa trazer de novo. E o Lula não está se furtando a isso, não, gente. Eu acho que ele está fazendo um debate aí. A gente precisa, por exemplo, como é que a gente vai recuperar esse país, recuperar desenvolvimento, criar emprego com esse 95? Como é que a gente vai fazer sem uma nova legislação trabalhista? Tudo isso está na pauta do dia. André? Eu fico muito feliz de ouvir o Teseu e os outros companheiros. Primeiro, dar boa noite ao Luiz Felipe, que também chegou. Eu não tinha visto ele quando a gente chegou logo no início. Deu as boas noites aí para todos. Mas eu acho muito bonito o Teseu falar da empresa da Petrobras com orgulho nacional que ele fala, sabe? Porque eu acho que esse é um dos componentes fundamentais e pedagógicos do ponto de vista político para a gente romper com algo que eu estou chamando aqui de neocolonialismo. Porque começa com o Maromba falando do no pain, no gain na academia e chega, né? Ou seja, você tem que se esforçar para ser uma figura bem esculpida fisicamente, né? E utilizando termos e neologismos norte-americanos, que chega até, né, num ambiente cultural que vai cooptando as pessoas a acharem de fato que ele é
é um capitalista que nasce na favela e que aí, a partir disso, de uma ética protestante, vai conseguir superar essas barreiras, esses elementos que estão colocados aí já logo na partida, né, que não vão conseguir criar um nível de competição em que as pessoas vão ser iguais. Aliás, não existe competição de igualdade no capital, isso mesmo, até nos países mais modernos, e que, assim, né, a gente precisa de desconstruir esse primeiro mundo também, né? É um primeiro mundo totalmente tomado pelas periferias que vão à busca de emprego, que criam largas massas aí de populações que estão entrando nas grandes cidades, como Londres, por exemplo, que é uma cidade multicultural, e que tem diversas populações ali, né? Mas eu acho que a hipótese, aqui tentando fazer uma síntese do Luiz Felipe com o Eduardo, acho que é uma hipótese aqui importante de discussão de que é impossível ter democracia social, a democracia política sem a democracia social. Eu acho que essa máxima do Getúlio Vargas ainda é pertinente, eu acho que o Lula traz isso no livro dele, que foi feito antes da sua prisão, e que parece ser um grande mote aqui, né? Então, quando o Eduardo fala, por exemplo, da perda do poder do salário mínimo durante o governo do João Goulart, eu vejo isso muito associado com a ideia, por exemplo, que o Luiz Felipe Miguel traz no livro dele, de desdemocratização. Parece que o Brasil vive ciclos de desdemocratização, né, em que as instituições políticas vão se arruinando pelo fato de justamente ter um elemento econômico por detrás, porque na medida em que há uma ascensão social desses grupos políticos subalternos, né, da classe trabalhadora e das maiorias populares, nós percebemos aí essa ruína, né? Então, eu queria que sim, o Luiz Felipe também comentasse isso do ponto de vista político, ou do ponto de vista econômico, como que ele vê a desdemocratização, que dá para perceber um pouco disso. E também que tecessem comentários a respeito de como que esse neocolonialismo, essa força dominante que está na cultura digital, e que é a cultura norte-americana sendo vendida, a cultura ocidental sendo vendida em largo espaço, que impede que nós façamos que a Petrobras vire uma grife, né? Como outros países. Olha, você vai nos Estados Unidos, o que o povo usa? Usa até Chaco, né? Usa General Motors. Não tem problema com ver a empresa nacional, ou seja, aonde o trabalhador trabalha, como um elemento seu, né? As grandes empresas, né, nesse sentido, eu vejo essa mensagem, pelo menos. Acho que esses dois componentes me parecem ser importantes para a leitura aqui. E se, aí para fechar, né, assim, nós fizemos uma tentativa, que eu acho que é uma tentativa corajosa, vejam bem, de uma reforma moderada, gradual e segura, dentro de uma correlação de forças que estava colocada. Do ponto de vista geopolítico, o que nós temos agora? Nós temos a possibilidade de ter um maior investimento público, e o Simão Bacamarte, que é o Paulo Guedes, que tenta trancafiar todos dentro de um hospício neoliberal, dizendo em Davos que investimento público é um pecado original e que ele é o certo e todos os economistas estão errados, né? Eu queria também saber sobre isso, os convidados aí e os demais companheiros que estão nessa mesa, sobre o que pensam a respeito disso, de como que a gente vai conseguir enfrentar esse elemento geopolítico que me parece uma janela de oportunidades, né? Na medida em que os investimentos públicos deixam de ser um pecado original, se é possível a gente criar fazer com que haja uma redemocratização econômica do país, e qual seria a velocidade disso, né? Se a gente ainda vai assumir a forma do lento, gradual e seguro, que me parece responsável e difícil de ser feito, né? Não é fácil governar um país. Eu acho que, às vezes, a gente cria uma certa fantasia, né, de uma revolução permanente aí, mais uma vez, retomando o 18 para o mar, que não me parece muito cabível para o elemento que está colocado hoje, né, de disputa e de combate a ser feito, né? Me parece que nós estamos ainda numa guerra de posições. Eu vou passar para o Eduardo, depois o Luiz Felipe, e aí o Anderson e Teseu vão encerrar para a gente as últimas rodadas de questões. Vocês têm um tempinho ainda, né, Luiz e Eduardo? Porque a gente ficamos naquele inferno de mudar. Eu tenho um teto de meia hora a mais, porque eu vou entrar em outra live depois. Eu tenho até 8h30. Então, vou sair para direto na outra. Ótimo. Então deixa eu fazer alguns pontos aqui que o Anderson trouxe para passar para o Luiz, que eu acho que é importante. Eu não tenho dúvida nenhuma
em que, por exemplo, a configuração... Primeiro ponto, antes de chegar no ponto que você trouxe, que é dizer o seguinte, o que é a luta de classe? E como ela se expressa numa determinada conjuntura histórica e numa determinada formação social. Evidentemente, para a gente entender como essa luta de classe... E aí, pensando na luta de classe no sentido capital versus trabalho, trabalho versus capital, ela tem particularidades a partir da cada configuração e dessa formação social. E dessa formação social brasileira. Acho que o Luiz trouxe um ponto que é relevante, sem perder nunca de vista o horizonte da transformação. Né? Mas, ao mesmo tempo, olhar o que é essa formação social brasileira. E por que eu estou reforçando isso? Porque, olhando a nossa trajetória histórica, você tem várias formas de luta. Você pensar o Brasil no período colonial até o fim da escravidão, eu pelo menos tenho classificado como um modo de produção escravocrata. E os dominados e os escravizados exerceram as mais diversas formas de luta, tá, contra os dominadores. Mas é mais do que isso. Isso é permanente. E se você pensar, a questão salarial, dada a nossa condição dependente, nossas estruturas sociais, passa a ser um centro relativamente importante da forma da luta de classe. O próprio Marx, já, nos seus escritos, falava uma das etapas da luta de classes tem a ver com a luta salarial, que pode se transformar e deve se transformar numa luta do coletivo, não ficar só no corporativo. Mas ele tem também essa dimensão. E por que eu estou falando isso? Porque, se você olhar, os nossos golpes foram operados a partir de lutas salariais. Basicamente, não estava se mexendo na propriedade. Era a questão salarial. E observe, uma parte importante sendo empurrada por pressão social, mas o Estado, com a questão do aumento do salário mínimo, que é o farol importante. E a forte e brutal forma de luta contra isso. Por que eu trouxe isso, André, antes de responder? Porque se você olhar, e eu fiz críticas em vários momentos lá atrás, de uma certa conciliação de classe que o Lula fez, né? Mas, em certa medida, se você observar, essa conciliação, dada a conjuntura histórica, permitiu alguns avanços sociais. Foi possível, naquela conjuntura histórica, né, retirar muita gente da pobreza, inserir pelo consumo, e eu costumo dizer que inserir pelo consumo aparentemente parece pouca coisa, mas não é no profundo grau de desigualdade social. O pessoal passou a ter luz. Se passa a ter luz, passa a ter internet, passa a ter minimamente alguma condição de projetar luta, porque não é da miséria absoluta que vai sair transformação. A miséria absoluta amplia a capacidade de dominação dos dominadores. Né? São nesses movimentos... Acho que a Maria ia comentar algum ponto. Eu queria só comentar que você acabou de falar que a gente entrevistou aqui a menina da enxada, junto com a Tereza Campelo. Quem é a menina da enxada? Aquela guria do Rio Grande do Norte que, ao se formar, levantou a enxada na formatura. Ela é um símbolo para mim disso, porque ela foi beneficiária de absolutamente todos os programas sociais feitos pelo PT. Hoje, ela é assistente social e jornalista. E é uma cara incrível. Mas, assim, a internet chegou lá porque chegou a luz, porque chegou o Bolsa Família, né? Porque ela foi tendo acesso até chegar na universidade. Então, assim, eu concordo com você, não é pouco, né? Num país onde a fome foi estrutural. Disso que a gente está discutindo. É evidente que é evidente que queríamos mais. Acho que esse que é o ponto. E aqui... E eu um pouco estou falando isso porque meu pai e minha mãe moram no interior da Bahia, uma cidade de 10 mil habitantes. Quando eu voltava, era uma transformação. Agora, André, que é um outro ponto que você fosse. Então, nós vamos continuar com essa lógica. É evidente que você está na cadeira de presidente, governar, é difícil. Só que eu acho, na minha leitura, e mesmo com as críticas que eu tinha, tiveram avanço, porque mexeu em parte das placas tectônicas da população. As pessoas acessaram as coisas que não tinham e passaram a sonhar com coisas que hoje não tem e voltam a sonhar de novo. Mas tem uma coisa que, para mim, que eu acho importante, que acho que a esquerda está discutindo pouco. Dado o lucro da mega burguesia atual, que tem a ver com o preço da Petrobras, que tem a ver com o teto dos gastos, que tem a ver com redução do papel do Estado, e eles estão lucrando muito. Isso eu te garanto com dados. Isso vale para as empresas brasileiras, isso vale para as outras empresas. Qualquer mexida agora, mínima, né, gerará uma enorme, no curto prazo, redução de lucro para esse pessoal. Não é que eu percebo que, nesse momento, as condições materiais
para a conciliação que foi feita é muito difícil. E olha que não é do campo lá de cá, não. É o lado de lá, porque eles vão querer perder dinheiro. Essa burguesia, ela tomou consciência de dia à noite, essa agora? Não acho. Então a gente vai ter que estar preparado para esse tipo de tensão, porque, na verdade, na minha leitura, se o Lula ele tem prometido 5 coisas, se vocês observarem com cuidado, desde o dia 6 de setembro do ano passado, 5 coisas. 1, mudar a política de preço da Petrobras. 2, desfazer a reforma trabalhista. 3, colocar de volta o pobre no orçamento. 4, colocar o rico no imposto de renda. E 5, aumentar o investimento público. Olha, isso aqui seria uma social-democracia tímida. E eu acho que, nesse momento, a burguesia brasileira acha isso bolchevique. E a minha leitura é que será um governo de tensão permanente. Permanente. E não é o lado, vamos dizer, da conciliação, não. Vai ser o lado da tensão. E, nesse sentido, a luta de classe vai ficar ainda mais exacerbada. Eu acho que, eu não sei, tomara até que eu esteja equivocado na minha hipótese, mas eu acho que as pessoas estão meio floreando um mundo que, se Bolsonaro caiu, é evidente que vai ser melhor, mas como se fosse possível voltar a um padrão de 2003, 2004, 2005, ou na ideia de que todo mundo está ganhando. E eu acho que será momentos de enormes tensões. E se você pensar, basta mexer na política de preço, você vai tirar alguns 40 bilhões do bolso anual de um bocado de bilionário. Rever a reforma trabalhista? Isso vai reduzir os lucros da mega burguesia. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para o embate que vai ser muito mais... Acho que a eleição vai ser a parte, por incrível que pareça, mais fácil. O governar será uma longa batalha permanente. Permanente e numa escala enorme. Ou seja, isso é a forma como a luta de classe se expressa no Brasil hoje, e a gente precisa avançar nisso. Luiz Felipe, eu vou pôr o Anderson na nossa conversa para você voltar para a conversa. Vem, Anderson. Mas, Maria, acho que era o Luiz, acho que ia responder, porque acho que o André tinha... Sim, ele botar o Anderson, tá bom, desculpa. Vou botar o Anderson, daí o Luiz, e passa a palavra para o Luiz. Na verdade, tem um monte de coisa que eu ouvi aqui nesse tempo. Primeiro que tem uma coisa, Teseu, que é o seguinte: se a gente for analisar todas as estruturas populares, ou que tem populares na sua base, os dominantes mandam destruir, né? Quando tem uma briga de torcida organizada, se fala para acabar com a torcida organizada. Querem acabar com o MST. Da Petrobras tem a maioria de trabalhadores com uma condição de vida bem melhor que muitas pessoas, e é merecido. E ali tem um trabalhador sindicalizado, um dos locais onde mais tem trabalhadores sindicalizados, daí querem acabar. Mas nunca se fala de acabar com o Congresso, ou com a polícia militar, ou com os bancos que trazem os seus problemas. Eu acho que isso é uma parte importante, ver que sempre quando as pessoas lutam, esses lugares tendem a ser atacados. Isso, a mesma coisa da correlação de quando você alça outros voos. Outra coisa, tem várias questões aqui que eu ouvi aqui que são interessantes, mas tem uma coisa, Luiz, que eu discordo de você num ponto, e é difícil fazer isso, dado ao que eu estou ouvindo de você. O central da luta no Brasil é a questão racial. Não se faz um país justo enquanto a democracia racial não for feita de forma real. Porque você pode melhorar as condições de trabalho das pessoas, mas isso não vai impedir que os problemas raciais continuem colocando uma parcela enorme da população, que é mais de 54% da população, escanteada. Esse é o grande problema. E eu entendo e compreendo quando vocês falam que a gente realmente... uma palavra não é culpar, porque tanto problema que também foi dentro desse país, que o PT teria que ter mais 500 anos naquele período para conseguir, mas eu entendo sim que o tripé dos problemas do Brasil está na classe, raça e gênero. Se a gente conseguir trabalhar esses 3 pontos, a gente avança e muito no país que nós precisamos, não tenho dúvida disso. Mas eu queria, Luiz, te fazer uma pergunta,
dentro do que está posto. E tem uma questão que eu queria fazer 2 perguntas para você e para o Eduardo. A Fro também, se quiser participar. Eu estou com um problema quando eu ouço hoje em dia sobre o que sobrou foi a uberização. Eu tenho um problema dessa fala hoje, eu estou rediscutindo eu gostaria que a gente trabalhasse isso, até porque esse é um programa ideal para isso. Será que o problema é você ser Uber ou as condições de trabalho para você Uber? Porque isso me dá uma forma classista superiorizada de falar, só sobrou o telemarketing, como falava antes para as pessoas. Mas tem muitas pessoas que estão no Uber, nos aplicativos, que têm orgulho de estar ali. Mas a questão é que não quer trabalhar 14 horas. Eu queria que vocês falassem sobre isso. E, Luiz, eu gostaria de falar contigo sobre um trecho do livro que eu achei... Quando você fala que estamos caminhando para uma democracia formal assimétrica, eu queria que você falasse disso, por favor. Luiz, é contigo. Ok, bom, são várias questões. Primeiro, só em relação ao que você colocou, Anderson, eu acho que não há dúvida nenhuma que a gente tem eixos de dominação que são muito relevantes na formação das injustiças sociais e eles estão muito imbricados. Eu tenho um problema porque a gente vê frequentemente, sobretudo com grande destaque na mídia, uma leitura, por exemplo, das questões da desigualdade racial, da desigualdade de gênero, em que a questão é você ter um executivo de empresa negro ou uma mulher, e com isso a gente conquistou a igualdade, enquanto que lá no chão da fábrica, no armazém do telemarketing, as mulheres e os negros, esses pertencimentos continuam servindo para aumentar a exploração dessas pessoas. Então a gente não pode tirar a questão do trabalho e a questão da classe também disso. Agora, é claro, quer dizer, não há dúvida, eu também não acho que a questão da classe incorpore todas as outras automaticamente. A gente tem que pensar, isso não é fácil, quer dizer, era mais fácil quando a esquerda tinha uma agenda única, não, agora a gente vai ter que ser capaz de congregar várias agendas para lutar contra as várias formas de opressão que existem na sociedade. Concordo perfeitamente quanto a isso. Agora, o que eu queria colocar, e daí puxando um pouco o que você falou, com coisas que o Eduardo falou e também que o André falou. Assim, eu acho que não há dúvida de que as experiências dos governos do PT foram experiências para enfrentar as urgências da população mais vulnerável no Brasil. E pagaram o preço de evitar mexer com várias coisas a fim de enfrentar essas urgências. E eu sempre digo, a pessoa tem que estar numa posição muito tranquila, muito privilegiada, para achar que colocar comida na mesa é algo secundário, que está traindo o ideal da revolução, ou que colocar energia elétrica na vida das pessoas, ou dar acesso à educação. É óbvio que essas eram questões absolutamente essenciais. Tá? O meu problema é por que a gente não conseguiu manter isso? É isso que a gente tem que pensar. Quer dizer, da Lava Jato, dessa conspiração que foi a Lava Jato contra a democracia brasileira, contra o progresso social no Brasil, com a presença tão importante de interesses internacionais nesse momento. O golpe de 2016 e o bolsonarismo, quer dizer, é uma série de derrotas que foram orquestradas a fim de reverter todos esses avanços. Por que nós, o campo popular, o campo democrático, não tivemos força para barrar isso? Eu acho que na nova etapa de construção da democracia e da igualdade no Brasil, que eu espero que comece a partir de outubro, né? Estamos todos torcendo e trabalhando para isso, no primeiro turno, mas a gente tem que pensar nisso. Por que a gente não conseguiu manter isso? O que faltou? Mas teve tempo? Como? Mas teve tempo? Não tem um tempo de maturação, os projetos? A gente teve tempo? Mas eu acho, Anderson, que houve muito uma crença na institucionalidade democrática. Que essas regras estavam dadas, que todo mundo ia respeitá-las, e que, portanto, era assim, a gente fazia políticas que beneficiavam a maioria das pessoas,
portanto, a gente conseguia a maioria eleitoral, porque as pessoas percebiam que essas políticas as beneficiavam, portanto, a gente permanecia no governo e esse ciclo virtuoso continuava. E, de repente, vem o golpe e mostra que não está funcionando assim. Você tem a Lava Jato, você tem os interesses todos bombardeando contra, você tem a mídia brasileira, que a gente não falou aqui, mas que é um negócio impressionante, você tem os militares, que a gente também não falou, mas é um negócio impressionante, e, de repente, essa ideia de que a gente faz políticas públicas e garante maiorias eleitorais, e isso garante a continuidade desse processo, não é assim, a gente tem que... Sem formação política, né, Luiz Felipe? Que eu acho que a grande questão é essa. Quando você usa a coisa do neoliberalismo a barro, né, isso contaminou a mentalidade do trabalhador, e aí passa, por exemplo, pelo discurso nas igrejas, de dizer que foi Deus, né, que é mérito seu, e não resultado de uma política pública voltada para a inclusão. Eu acho que esse debate, a esquerda como um todo, e não só o PT, precisa considerar que a gente não foi fazendo a disputa política, a disputa de consciência da população para ela entender. E o que a gente viu no golpe contra Dilma? A periferia quieta, ela não se mobilizou. Né? Essa classe que a gente... Desculpa. Mas porque não teve política, né, Fro? Não teve essa conscientização política. Então é isso que eu estou dizendo. As pessoas queriam votar no classe Lula. média, né? Como foi dito aqui, né? Em 2018, as pessoas queriam votar no Lula. Sim. Certo? Se o Lula tivesse sido candidato, se não tivesse tido essa intervenção militar ao qual a STF se dobrou, que impediu, ele provavelmente, todas as pesquisas mostraram, teria sido eleito. Agora, essas pessoas que queriam votar no Lula, elas não tinham nenhum repertório de ação a não ser o voto, porque não houve mobilização, não houve educação política para as pessoas irem além de votar. E quando o voto perde força, toda essa base perde força também. Então é necessário a gente ter um processo que tenha mais debate. Tá? Isso significa mais enfrentamento. E nisso eu concordo com o Eduardo. A gente vai ter um período muitíssimo difícil. Para pegar o exemplo da reforma trabalhista que ele mesmo trouxe. A gente sempre fala, a reforma trabalhista foi um fracasso. Não, não foi um fracasso. Foi um fracasso em termos da propaganda que eles faziam, de que ia gerar emprego e tal. Agora, para o capital, ela foi um enorme sucesso, aumentou a taxa de mais-valia. Eles só estão aplaudindo, eles não querem voltar atrás, eles querem trabalho intermitente, eles querem pagar menos que salário mínimo, eles querem, sabe? Então, eles não vão abrir mão disso. E eles têm as armas dele, porque tem isso também. A direita nunca deixa de agir fora da institucionalidade. Ela está sempre pressionando com a força do dinheiro, com a força do poder econômico, corrompendo o processo eleitoral, corrompendo o processo legislativo, usando a sua influência nas forças militares e assim por diante. Então, não pode ser que a gente pense, não, o nosso papel é só votar. A gente tem que fazer o debate, a gente tem que aumentar o grau de educação política, a gente tem que aumentar a capacidade de mobilização e de organização dos grupos dominados. Eu estou falando aqui da classe trabalhadora, centralmente, das suas diferentes formas, e eu concordo também com você, Anderson. A questão não é a pessoa trabalhar como motorista de Uber, a questão é em que condições ela trabalha, certo? É o fato de que, como você tem hoje um limbo jurídico e o motorista de aplicativo não é considerado propriamente um trabalhador, né? Ele fica aí, não, ele é um autônomo e tal. Essa é a questão. Perde todas as proteções. A gente tem que, é claro, desfazer essa reforma trabalhista, que é um absurdo, mas, ao mesmo tempo, atualizar a nossa legislação trabalhista para pegar essas novas realidades também. E estender direitos para as pessoas. Eu acho que a regra é essa. Como é que a gente estende direitos? Como é que a gente dá às pessoas mais garantidas? Agora, isso não vai ser fácil, porque tem muita gente, não, porque é muito pouca gente. Mas essa pouca gente está ganhando muito. E a história mostra, eles não abrem mão das suas vantagens sem enfrentamento. Então, assim, claro, é ilusório pensar que a gente ganha as eleições em outubro e que daí no começo
de 2023, a gente vai estar com um país todo mudado. Vai ser muita luta. Cada reconquista e cada avanço vai ser suado. Agora a gente tem que estar disposto para essa luta. O que me incomoda, às vezes, em alguns companheiros, é a ideia de que depois de outubro a gente vai poder tirar férias. Certo? Que a gente ganha a presidência e pronto, a gente deixa que Lula vai fazer as coisas. Sabe? Vai precisar mobilização. E a gente sabe que, assim, que o jogo é muito pesado. Bruto. Luiz Felipe, você fez uma coisa que eu acho importante, já vou deixar o Teseu falar, mas a gente precisa reconhecer coisas importantes, né, que os nossos intelectuais fizeram. O Luiz Felipe foi o primeiro professor na universidade pública a criar um curso para explicar que foi golpe. E o Luiz Felipe foi perseguido. É um monte de processo administrativo. Ele teve essa coragem. Eu fui com o Luiz Felipe no acampamento do Lula, ele deu uma aula pública. Então, essa disputa que ele está convidando a gente a fazer, ele faz no cotidiano dele. A gente precisa reconhecer isso. Querida Fro, só falar uma coisa. Só um pouquinho, o Luiz fez uma outra coisa. Quando eu vi o curso, falei, Luiz, vamos fazer um curso online aqui para a CUT? Ele me ajudou nisso, a gente fez as aulas, explicou, eu chamei um monte de gente bacana para dar esse curso, foi sensacional. A gente inaugurou isso lá no acampamento. Anderson, deixa eu só... O Eduardo quer falar uma coisa, o Teseu está na fila um tempão, então eu vou passar assim, Teseu e Eduardo. Eu vou fazer só um comentário bem breve. Acho que o Luiz trouxe um ponto e você ressaltou. A gente na UFRJ também fez um curso, logo depois, exatamente porque estavam essas questões, a gente fez também lá na UFRJ. E eu queria reforçar um ponto que o Luiz falou, o seguinte, um ponto só. Além da questão da luta política, a gente tem que levar em conta que teve um erro de política econômica. Quando a Dilma botou o Levi. Ali o preço do gás de cozinha subiu, ali o desemprego piorou. É evidente que piorou muito mais depois, mas a população não sabe o futuro, sabe o que está no passado. E aí, naquele momento, parte da população perdeu o apoio, porque tinha Lava Jato girando na cabeça das pessoas. A minha vida piorou ali naquele momento, 15 e 16. E apareceu alguém que disse que vai mudar, então a população pragmaticamente também foi. Acho que eu queria só botar esse dedo na ferida, que eu acho importante para a gente... E que faltou, para fechar, que eu acho que no campo da esquerda, acho que o Luiz, assim, mobilização política, e faltou duas dimensões teóricas que tem a ver com a vida prática, que a gente se perdeu. 2 elementos. Pensar a luta de classe, a gente parou de olhar as disputas como se fosse possível na institucionalidade, e o imperialismo. Como também se a gente pudesse ser altivo sem tomar a bola nas costas o tempo inteiro. Ou seja, a gente tem que entender que o negócio é mais complexo quando a gente é do campo progressista. Se vai melhorar... Pessoal, a gente joga, costumo dizer o seguinte, a gente joga morro acima. O campo de futebol é inclinado e a gente joga aqui embaixo. Se achar que ficou assim, a gente se ferra e se dá mal. Teseu, Anderson, deixa você fazer o seu pitaco, mas o Teseu está na fila. Não, se o Anderson quiser, pode falar, Anderson. Não, você tem prioridade aqui. Nada, que é isso. Pessoal, desculpa, Teseu, eu vou ter que sair em 7 minutos por causa de outra live, tá, pessoal? Tá, não, é bom também que já vai se estendendo. Eu estou desde muito cedo na luta e foi muita luta hoje. Então, mas assim, eu assim, com a fala do Anderson e do Luiz Felipe, né? Assim, eu lembrei muito a gente aqui nós que somos um sindicato offshore, né? Majoritariamente, né? Os trabalhadores de plataformas, a gente faz esse contato com os trabalhadores diariamente nos aeroportos onde as pessoas embarcam. Então, assim, é uma realidade completamente diferente de qualquer. Seria a nossa porta de fábrica. É antes do trabalhador pegar o helicóptero e ir para a plataforma. E as nossas assembleias não têm diretor do sindicato presente. Os próprios trabalhadores se organizam na plataforma e pegam o material que sai no site do sindicato e fazem suas assembleias nas plataformas. E a gente foi tendo um aumento da terceirização. Tem algum áudio aberto aí, está dando eco, eu acho. Não sei se é Fro ou Anderson. Mas a gente tem a gente tem dentro da categoria petroleira
uma diferença grande entre as condições salariais e de direitos entre os trabalhadores próprios terceirizados. E isso, no governo Bolsonaro, se acentua muito mais, muito, absurdamente mais. O trabalhador terceirizado da Petrobras hoje sequer tem plano de saúde para os seus familiares. Quando muito, eles têm plano de saúde para eles mesmos. Eles inventaram um tal de seguro-saúde para o período que o trabalhador está embarcado. Então, assim, é uma coisa completamente absurda e coloca o trabalhador a uma margem, assim, também absurda. E isso criou uma fissura muito grande dentro da Petrobras no que tange os trabalhadores próprios e terceirizados. Todos são petroleiros. Os petroleiros não são só os que são concursados. São todos os trabalhadores do setor petróleo são petroleiros. E é muito difícil a gente fazer esse debate. Muitos dos trabalhadores terceirizados, já desde a política que foi implementada pelo Levi, que começou toda a Lava Jato, que fechou um monte de empresa, que começou a sobrar aquela mão de obra no mercado, as empresas aproveitaram, diminuíram o salário, diminuíram condições, enfim. E tudo isso, e o mais assim, interessante é que essa fala que o Luiz fez em relação à meritocracia e tal, os trabalhadores, de uma forma geral, tanto próprios como terceirizados, passaram a comprar essa ideia. Não, eu sou classe média, eu sou classe A, eu viajo de avião, eu tenho um carro próprio, eu tenho casa nova, eu tenho não sei o quê, eu tenho um apartamento alugado, eu comprei um kitnet para investimento, eu comprei não sei o quê, eu vou para a Europa com a família. Isso passou a ser uma realidade do trabalhador, que ele passou a achar que era da elite. E eu me esgoelava no aeroporto para falar ali para 120 pessoas, 150 pessoas, sem microfone, 4 vezes por dia, falando, você tem que entender, você é peão, se você não bater ponto, você não tem salário no final do mês, se você perder seu salário, você não vai conseguir alimentar a sua família no final do mês, se você não bater ponto, você não vai ser, se você não fizer o seu embarque, você vai ser demitido. Então, assim, é uma realidade muito dura. E assim, nós temos que continuar insistindo para que os trabalhadores entendam. Nós somos trabalhadores, é uma luta de classes, tem que estar na nossa veia que o patrão não dá nada, não cede nada, é tudo conquistado. E eu acho que por isso que a categoria petroleira, ainda hoje, em meio ao governo Bolsonaro, consegue sim manter uma série de direitos que foram tentados ser tirados, que nós fizemos greve, lutamos e conseguimos manter. E que, naturalmente, poucas categorias conseguiram ter essa habilidade. Dudu, eu vou encerrar, eu vou já deixar um beijo para todo mundo, agradecer todo mundo, Fro, vocês, principalmente o Dudu, o Luiz Felipe, o Anderson, que sempre está aqui também, né, e o André também, adorei estar com vocês essa noite. Peço desculpa pelo atraso, minha vida está um caos completo com essa conjuntura, e essa semana mais ainda, né? Mas é isso, deixar o Dudu se despedir também, senão ele não vai conseguir sequer se despedir. Um beijo, Dudu, estou com saudade de dar um abraço em você, meu amigo. Tá fechado, Maria. Hoje o problema com o som tá demais. Eduardo, o convite já tá feito, viu? A gente vai fazer uma live depois só com o Luiz Felipe, só com o Eduardo, porque tem assunto demais para a gente tratar aqui no fórum. Se despede, Eduardo. Eu gostaria de agradecer pelo convite, estar aqui participando com o Luiz, com o Teseu, com o Anderson, com o André, com você. Foi muito importante esse debate e eu acho que a gente vou parafrasear aqui Guimarães Rosa, o Brasil está na rua, no meio do redemoinho. E desse redemoinho temos que construir uma nova travessia. E essa nova travessia precisa ser feita com ousadia, coragem e política para uma refundação que implica trazer centralidade para a população, para as suas decisões, que implica classe, raça e gênero, porque a discussão no Brasil, inclusive, ela ainda mais pelo fim da escravidão, ela se conecta plenamente, como o professor Luiz comentou, essas dimensões são articuladas e elas não podem ser vistas de forma separada, mas centralmente a questão da classe, da questão racial, da questão de gênero, de uma forma interseccional, é central para a reconstrução. Não é apenas voltar atrás, não. A gente vai precisar refundar, reconstruir esse país, porque nós estamos no meio do redemoinho. É isso, novamente agradecer o convite e muito obrigado pelo debate, todos e todas. Eu vou ter que sair correndo para outra live. Abraço, pessoal. Nós Tchau. Que agradecemos. Tchau, Eduardo. Pessoal, a Jerusa está aqui dizendo, gostaria de saber de produtividade, SUS e como funciona a partilha.
A gente vai chamar, eu já estou aqui com uma live na minha cabeça, a gente vai chamar o Eduardo, o David, e a gente pode chamar também a Cibele, que eu acho que fala muito bem sobre o que a gente tinha como fundo social e isso voltado para a educação, para a saúde e tal. Vamos fazer uma live sobre isso, porque a gente precisa também recuperar a memória, né, gente? Porque a gente já teve isso, já teve e perdeu, né? Então, vamos fazer uma live, Jerusa, só para a gente discutir isso. Que projeto que se tinha de um país soberano com a Petrobras não servindo aos acionistas apenas, mas servindo ao desenvolvimento do país. E o que o golpe destruiu tudo isso, né? E a gente precisa recuperar, que é o que o Lula, quando fala que a gente precisa brasileirar. Luiz Felipe, vou deixar agora o final contigo, né? Assim, eu estou triste de ter esse problema técnico. A gente nem divulgou seu livro. Guilherme, por favor, bota a capa do livro. Olha, gente, eu estou lendo, não consegui ler, porque é um livro denso no sentido, ele tem mais de 300 páginas, quase 400 páginas, mas vale muito a pena. O Luiz Felipe escreve muito bem, né? Não precisa ser acadêmico para ler o Luiz Felipe. Ele tem uma generosidade de pegar o conceito e mostrar isso com exemplos práticos na realidade brasileira. Então, vocês entendem bem, tá? Tá vendendo pela Autêntica. Depois, Luiz, você doa uns livros para a gente aqui no Fórum Sindical para a gente fazer uma campanha aqui de superchats. A gente faz isso, às vezes, com autores. Mas, assim, comprem o livro do Luiz Felipe, gente, enquanto a gente não estiver aqui para fazer nossa campanha, porque vale muito a pena e ajuda a gente a recuperar um pouco o caminho do nosso debate no campo da esquerda. Então, acho que é uma leitura para lá de recomendada. Luiz, querido, a palavra é sua. Obrigado, Maria, obrigado aí pela generosidade ao falar do livro. Acho assim, realmente a gente tem muito para conversar, né? Sempre é curto, porque eu acho que isso é fundamental. Assim, a gente não tem o caminho definido para a gente, certo? A gente tem um monte de desafios, a gente tem que ir conversando, os diferentes setores aí que lutam por um Brasil melhor, gente. O que a gente quer no final das contas? A gente pode sonhar com muito, eu acho que a gente tem que sonhar mesmo, mas assim, o básico é a gente ter um país em que o trabalhador não veja sua família passar fome, em que a polícia não mate a juventude, as crianças negras na periferia, como faz todo dia nesse país, em que as travestis possam sair na rua sem ser espancadas, sem ter ameaça à sua vida, sabe? É isso, é dignidade, é liberdade para as pessoas tocarem as suas vidas, isso é o básico, certo? Que elas tenham um mínimo de segurança para perseguir os seus sonhos, para construir as suas vidas. E a partir daí, coletivamente, a gente vai vendo que país quer, mas isso é o básico. Eu acho que se a gente não tivesse uma elite tão predatória, né, porque o que a gente tem é isso, é uma elite que está disposta a fazer terra arrasada do país, e depois ela vai para Miami e tudo bem. Tá? Se a gente não tivesse uma elite tão predatória, a gente seria capaz de construir um consenso na construção desse mínimo. E a partir daí a gente brigava pelos nossos projetos. Então, eu acho que quem quer construir isso, a gente tem muito desafio pela frente e a gente precisa muito desse espaço de reflexão coletiva, porque a gente vai aprendendo uns com os outros, vai aprendendo vendo outras perspectivas, a gente vai aprendendo com olhares diferentes que fazem a gente repensar os nossos próprios lares e a gente vai conseguindo, aos poucos, construir o nosso caminho conjunto para chegar lá. Não tem dúvida que é um caminho de muita luta. Eu acho que isso todos nós sabemos, né? A gente vai ter muita luta, a gente vai ter muito enfrentamento, a gente vai ter muito desafio. Agora, a gente não pode jogar a toalha, porque o preço de jogar a toalha é a gente se acomodar nessa distopia que é o Brasil hoje, né? Nesse país em que a gente só vê o crescimento da miséria, o crescimento da violência, o crescimento da corrupção. A gente nunca teve um governo tão corrupto quanto o que a gente tem hoje, né? Vários aqui estávamos falando, quer dizer, é um governo de orçamento secreto, é um governo de rachadinha, é um governo de dinheiros que a gente não sabe de onde vem para...
Então, de barras de ouro, Eduardo estava falando. Então, dinheiro do SUS para prótese peniana, isso, de militar. Dinheiro da educação para cachê milionário de canto. Sertanejo. Então, a gente, assim, a gente não vai se acomodar a isso. Quer dizer, nós que estamos no Brasil, que queremos um futuro para esse país, nós não podemos desistir dessa luta. E eu acho que a gente está num momento em que a gente finalmente está vendo aí uma esperança. Não assim que todos os nossos problemas estão resolvidos, mas a gente está vendo que a gente vai ter condições de travar essa luta daqui para frente. Eu acho que isso é o que nos anima. Quer dizer, parece que finalmente a gente está reencontrando a possibilidade de construir novas vitórias. Eu acho que a gente precisa se encontrar, a gente precisa conversar para construir a possibilidade dessas vitórias. Então, agradeço muito a oportunidade de ter ouvido vocês. Eu acho que para mim foi muito rico. Obrigado. Obrigada, Luiz Felipe. E você faz parte dessa luta, né? Porque, assim, eu sempre acho, gente, a perspectiva histórica nos ajuda, né, a olhar isso. E faz 7 anos o golpe, mas a gente não ficou parado. Né? Os 580 dias que o Lula estava preso, tinha gente lá 24 horas por dia. Se a gente tivesse desistido, a gente teria sucumbido. Então, assim, ter essa perspectiva da luta e da organização nos faz crer que a gente pode avançar, né? É aquela coisa do Galeano, né? A utopia existe como horizonte e a gente tem que olhar para ela, porque senão a gente não avança, né? A gente não caminha. Eu vou passar para o André e o Anderson vai encerrar esse programa, lembrando que o Anderson está aqui todo domingo, às 11 horas, com um programa do Fórum 11h30, faz sempre um programa muito consistente, então não deixe de assistir o programa do Anderson, né? Um grande jornalista do Jornal Empoderado, que vem fazendo um trabalho muito bacana na Fórum. André, e as honras do encerramento vai ser do Anderson. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, assim, né? Vou ter que repetir um certo clichê, mas de que acho que a gente aprende demais estando, né, ouvindo pessoas de diferentes espectros, categorias, e trazer o Luiz Felipe, o Anderson, o Teseu e o próprio Eduardo, deu uma diversidade, uma heterogeneidade de diferentes lugares, né? E também ver o aprofundamento de pesquisas, enfim, da forma como cada um se posicionou, também a Fro, agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder trazer algumas provocações aqui, né? Porque sem provocação o mundo fica muito sem graça. E passo a palavra para o Anderson aí, né? E mais uma vez, muito obrigado. O André, gente, o André é um historiador, trabalha com a produção didática, refletindo sobre a produção didática, e ele é educador popular, ele é da Rede Nacional de Formação da CUT, então é um grande parceiro aí nessa luta, né, pela disputa de corações e mentes. Eu gosto muito de dialogar e trabalhar com o André. Anderson, meu querido. Primeiro, eu quero falar, Flor, se você permitir, eu queria convidar os seus convidados para ir no meu programa, porque é isso. Mas, falando do Luiz Felipe, ótimo, Luiz, a gente precisa muito, sabe? Porque, para mim, rapidamente, esse é erro, sim. A gente foi arrogante como esquerda, sim. Muitas vezes aquele nosso primo, aquele nosso colega de trabalho, começava a falar, e daí a gente fala assim, eu não vou debater com ele, né? A esquerda tem muita teoria, tem mesmo, e tem que ter, mas muitas vezes a gente fala assim, eu ficava debatendo na rede com Danilo Gentili, enfim, e quando a gente viu 1 milhão deles com a camisa da CBF, né, na rua. E aí Mano Brown fala, pode se discutir se foi o momento ou não, onde está a esquerda na quebrada. Então, isso que você faz, que o André faz, de formação que a Fro faz, isso é de suma importância que a gente tem que estar fazendo agora, todo dia, com o cara do aplicativo, a gente pegar o metrô, na farmácia, porque é somente assim. Não dá, porque, sabe, Fro, uma coisa que eu falo muito no meu programa, sabe por que o pessoal tem que incentivar fórum,
ajuda no Pix, dá os seus R$5, aquela pizza que você vai... Porque uma das formas que fez o Bolsonaro chegar no poder foi que ele fez uma coisa, André, não sei se vocês já pensaram nisso, ele atacou um grupo de pessoas vulneráveis, que são as nossas avós, nossas mães, nossas tias, nossos tios, e por amor eles reproduziam a fake news, não era por maldade. Chegava uma informação e eles repassavam por amor, porque fala que a vacina é chinesa, vem com chip, eu vou querer que meu neto, meu filho passe por isso. Então, quando nós falamos para compartilhar essa live de hoje, esse programa importantíssimo, nós estamos falando por amor à nossa tia, à nossa avó, aos nossos tios, que eles repassem uma informação que realmente vai salvar a vida daquelas pessoas que ele amam. Essa é a grande diferença. Por isso que pode parecer chato quando a gente pede para compartilhar, ser membro, mas é por uma questão de amor. O que o Lula sempre falou sobre amor é o que a gente tem que voltar. O ódio que foi vendido nesse país, a gente tem que devolver em amor. E uma das formas é compartilhar material de uma pessoa tão especial como a Fro, que é um anjo, é uma pessoa que está sempre contribuindo para coisas voltadas à solidariedade, como muitos que aqui estão. Essa Veranice que nos acompanha, ela está em todos os programas solidários. Então, eu queria me despedir falando sobre isso, e vindo ao ponto do nosso programa, quando, Teseu, a gente não sabe que é trabalhador, a gente tem problema, porque o meu programa da semana, do domingo agora, vai ser sobre essa farra dos sertanejos e o dinheiro público. Mas sabe por que eles caem nessas armadilhas também? Não é só maldade, é porque eles esquecem de saber que eles são trabalhadores, que é o grande problema de classe que o Luiz Felipe fala. Se eles entendessem como operários, eles respeitariam os outros operários artistas que não ganham o que eles ganham, e eles teriam vergonha na cara. Então, não ter e não saber o que é seu lugar de classe, raça e gênero, que faz com que o Bolsonaro esteja aí e estejamos nesse redemoinho nefasto. Muito obrigado, Fro, a todo mundo. E continue compartilhando esse programa, que foi ótimo. Só faltou a gente estar pessoalmente com um petisco ali, mas foi ótimo. Obrigado. A gente vai chegar nesse ponto. O Lula vai voltar e o preço da gasolina vai baixar, das passagens de avião, porque agora a gente não pode mais nem viajar, nem de ônibus está dando. Só a pé, só podemos a pé. Eu queria agradecer demais, Luiz Felipe, Teseu, André, todo mundo está aqui. O André tem que voltar. O André vai voltar, gente. O André é companheiraço, tem reflexões importantes, sempre ajuda a gente aqui. Vai voltar, o Luiz Felipe vai voltar. Teseu está sempre comigo, o Anderson vai voltar, o Eduardo Costa Pinta vai voltar. Semana que vem a gente vai discutir comunicação e essa potência toda. O Preto Zezé fala o seguinte: se a favela fosse um estado, se a favela brasileira fosse um estado, seria o quarto estado em população e economia. Então, a gente vai trazer aqui o diretor do Instituto Locomotiva, que trabalha, fazendo pesquisa na favela, que é o Renato Meirelles, e a gente talvez consiga o João Brandt, e a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão da comunicação, que a gente falou pouco aqui, e vamos discutir isso semana que vem. Eu queria agradecer demais todo mundo que acompanhou a gente. Foi uma pena, nossa live estava lá no alto de audiência, deu esse problema no som, não foi culpa nossa, mas vocês insistentemente, como nós, veio junto. Então, muito obrigada. E até quinta-feira que vem, no mesmo Bate-Canal, às 18h30. Luiz Felipe, aguarde o convite em breve. Ficou muita coisa que a gente precisa discutir. André, Anderson, Teseu e todo mundo que nos assistiu. Uma boa noite. Valeu.